escreveu Marcos, no capítulo 12. Nós vamos ler o finalzinho desse capítulo aqui. Marcos, capítulo 12, dos versículos 41 ao 44. Os irmãos quiserem podem manter a Bíblia aberta. A gente vai ver mais outras passagens para complementar isso que o Senhor trouxe para o meu coração. Obrigado. Mas os irmãos acharam Marcos, capítulo 12? Diz assim, versículo 41. Jesus sentou-se em frente do lugar... perdão, irmãos, a minha tradução é um pouquinho diferente, tá? É NVI, mas é o mesmo texto. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Os irmãos podem se sentar. Queria agradecer o convite que o Aldo fez, também estender essa gratidão aqui ao presbítero Áquila, a liderança dos nossos jovens aqui, por abrir esse espaço. Agradecer muito ao pastor Marcelo por deixar a juventude trabalhar da forma que a gente tem feito aqui. Obrigadão, pastor. O senhor é fera. E, bom, indo direto à palavra, isso daqui é um trecho que todos nós conhecemos muito. Acredito que já tenham ouvido as pregações sobre ela, principalmente palavras de oferta sobre esse trecho, sobre essa viúva. Mas eu queria que nossos corações essa noite não se concentrassem em termos financeiros. Tá? Obviamente, esse relato aqui que ocorreu com Jesus e os discípulos se referia primariamente à oferta, à contribuição financeira. A gente sabe que essa viúva colocou 2 moedas de cobre de muito pouco valor, mas aonde Deus me levou através dessa palavra aqui vai bastante além do que só a parte financeira dessa passagem aqui. Então, eu queria que os irmãos estivessem com o coração bem aberto para a gente não se prender somente à aplicação prática direta desse texto aqui, mas para a gente ver algumas outras coisas que estão ao redor. O capítulo 12 de Marcos, eu acho que quando a gente lê do início ao fim dele, ele é um dos mais autoexplicativos do Evangelho. Tá? Jesus aqui já estava na última semana dele, ele já havia feito a entrada triunfal em Jerusalém, já tinha sido aclamado pela população, tá? E nós estamos ali nos encaminhando para a quinta-feira, quando ele vai ter a última ceia, vai ter a prisão, crucificação na sexta-feira. Os irmãos conhecem bem a história. Então, só para a gente ter uma noção do que estava acontecendo, Jesus estava, e ele sabia, claramente ele sabia, que eram os últimos dias dele até a crucificação, até passar pela cruz. Que a gente entende do sacrifício que foi, da dor que foi, da punição que estava sobre ele. A gente viu uma representação aqui com o Querigma hoje, falando desse tema. Mas Jesus ele tem essa sensibilidade de encontrar uma viúva ofertando 2 moedinhas nessa semana totalmente conturbada, irmãos. Jesus estava a algumas horas de ir para o Getsêmani suar sangue. Tamanha a aflição que abatia o nosso mestre. Ou iria abater o nosso mestre em algumas horas. Era poucos dias ali. Mas Jesus tem essa sensibilidade de ver uma oferta sendo feita daquela maneira e despertar nele essa atenção para ele chamar os discípulos, sabe? Os discípulos provavelmente estavam um pouco distraídos, olhando talvez o templo, que era muito bonito, olhando talvez o tamanho das contribuições que outros iam levar ali. Não sei se os irmãos já perceberam, mas é muito fácil a gente se distrair com o que é grandioso, com o que é enorme, com o que é majestoso. E a gente se distrai do que é singelo e simples, às vezes. Jesus tem essa percepção ali. E quando o Aldo me convidou para trazer a palavra, esse trecho veio no meu coração. Eu estava assistindo a um programa, num podcast, na verdade. Era uma pessoa, uma mulher, ela é guia turística de Israel, e ela estava apresentando 2 moedas, na verdade uma moeda só. Ela estava mostrando uma moeda de meio centavo. E era uma moeda que existia no tempo de Jesus, eles dataram aquela moeda de 2000 anos atrás. Então ela estava apresentando para ali um vestígio de história que permaneceu desde a época de Jesus até aqui. E quando ela mostrou aquilo,
Eu não vou dizer se eram aquelas 2 moedas daquele valor que essa viúva oferta, mas eu fiquei pensando, falei, gente, essa viúva pode ter dado moedinhas desse porte, moedas pequenas, né? Porque Marcos faz questão de ressaltar no final do versículo 42, a minha Bíblia é NVI, né, Nova Versão Internacional, ela traduziu como de muito pouco valor, para reforçar que não tinha valor financeiro expressivo naquilo ali. E aí, quando eu vi isso, essa passagem veio a mim, e um questionamento também, por que Jesus se atentou para a oferta dessa mulher? Porque não foi por quantia, não foi porque simplesmente ela deu muito pouco, sabe? Jesus não estava abismado sobre, olha, como que essa mulher se atreve a trazer só duas moedinhas para o tesouro do templo, que audácia. Na verdade, Jesus se interessa pela qualidade da oferta daquela mulher, daquela viúva, e não pela quantidade. E como eu disse, a gente já estava na semana da crucificação. Jesus estava há poucos dias de ser preso, torturado, humilhado, crucificado em nosso lugar, sofrer toda aquela injúria que os irmãos conhecem. E ele tem essa sensibilidade para perceber isso. Se os irmãos forem voltar no capítulo 12 ainda, vocês vão encontrar que em vários momentos os fariseus estão ali importunando o mestre. Eles estão querendo achar em Jesus uma brecha, né? Isso intensifica-se depois que Jesus ressuscita Lázaro. Os irmãos podem compor o evangelho, né, lendo os 4, os 3 primeiros são sinóticos, né, reparam o evangelho da mesma perspectiva, João traz uma perspectiva diferente. Mas quando a gente vê que Jesus ressuscita Lázaro, e ele se encontra em Jerusalém alguns dias depois, algum tempo depois, ali reforça que por ver Lázaro ressurreto, os fariseus começavam a intensificar essa perseguição, porque eles queriam pegar Jesus de alguma maneira. Esse mestre não pode falar essas coisas, não pode agir dessa forma. E no capítulo 12, nós vamos ver Jesus começando a falar da parábola dos lavradores, tá? Onde Jesus fala sobre ter uma vinha, o mestre, né, o dono daquela terra, arrenda e sai. Ele manda um cobrador, o pessoal que estava cuidando da vinha fere aquele cara, não entrega o que era devido, né, cobrar de volta para o Senhor. Por fim, esse senhor de terras manda o próprio filho, os trabalhadores matam o filho dele, né? É uma comparação que Jesus faz com como Israel tratou os profetas lá atrás, como a gente ainda às vezes trata o reino, né? Deus envia para nós um presente glorioso como Cristo, e a gente prefere se apegar a coisas que o mundo oferece que são vazias. Mas no versículo 12, no capítulo 12, versículo 12, diz assim, então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles, mas tinham medo da multidão. Pulei um versinho ali. Então, os fariseus intensificam isso. Do versículo 13, a gente vai ver o pagamento de imposto a César, versículo 18, ressurreição, versículo 28, o maior dos mandamentos. E é aqui que eu queria repousar por um pouco mais de tempo. Você vai ver que os fariseus estão toda hora chegando em Jesus e falando, e aí, Jesus, então como é que é isso aqui? Ah, Jesus, então como é que é aquilo lá? Se é assim, então... E Jesus respondendo com toda a graça. E aí chega um mestre da lei e pergunta para Jesus, no versículo 28, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Eu peço perdão se a tradução lá estiver muito diferente. Ah, já está na NVI. Pô, o pessoal da mídia é caprichoso. Então, ele pergunta, né, porque os judeus eles tinham uma miríade de regras que eles observavam. Eu posso estar errado, mas eu acho que são 613 regulamentos que os judeus observavam cerimonialmente. Era coisa sagrada para eles. E não raramente eles se encontravam em discussão sobre, bom, eu tenho 613 normas aqui. Qual dessas é mais relevante? Qual dessas é a principal? E eles iam aos mestres para recolher essas informações. O que é mais importante para eu fazer? Aí Jesus responde. O mais importante é esse. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este, ame o teu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Olha que profundidade que Jesus atinge só com 2 mandamentos, que já estavam na Torá. Não é nada novo aqui, Jesus não está acrescentando, tá? Inclusive, as primeiras palavras de Jesus aqui, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, isso era uma oração muito frequente que os judeus faziam em certos momentos. Se eu não me engano, é até uma das primeiras orações que eles fazem,
quando aprendem, né, como criancinhas. E Jesus revela isso. O que tem que ser feito, então? Qual que é o principal? Amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a força, todo o teu entendimento. E Jesus encontrou isso naquela viúva. A oferta da viúva teve aquele valor todo, porque Jesus explica no último versículo, no 44, da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Não era exatamente isso que Jesus estava falando que era o maior mandamento? Entregar tudo? Mas eram só 2 moedas, certo? Às vezes a gente vai olhar para nós e falar assim, mas o que eu tenho para entregar para Deus? Como que eu vou entregar algo para Deus? Eu que tenho tão pouco. Essa é uma observação muito honesta, irmão, de ser feita. É bom que a gente pense assim. O salmista pensou, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Essa é uma indagação justa do cristão, irmão. Mas o lado bom é que a gente tem um Deus que Ele se afeiçoa ao que é pequeno, ao que é frágil, ao pouco. Deus se afeiçoa ao simples. Os irmãos vão encontrar em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, Paulo falando uma coisa maravilhosa para nós. Ele está argumentando sobre as lutas que ele já teve, ele está falando sobre o seu espinho na carne. Capítulo 12, versículo 10. Ele fala da visão que ele teve, e no 10 ele fala, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, mas o ponto está aqui. Pois, quando sou fraco, é que sou forte. O reino, ele inverte a lógica. Davi mata Golias. Lembra de Gideão? 300 homens com Gideão vencem um exército. A Bíblia e o reino de Deus, eles invertem essa lógica humana de que eu preciso de muito para alcançar muito. Deus inverte esse paradigma na nossa cabeça, ele fala assim, você precisa de mim para fazer muito. Ponto, e acabou, é isso. Não vai além disso. E Deus às vezes faz questão, lembrando de novo de Gideão, né? Veio a memória, Deus às vezes faz questão de enfraquecer alguma coisa para depois usar. Gideão tinha 32 mil homens. Já era uma guerra difícil com 32 mil. Deus faz questão de reduzir esse exército a 300 para enfrentar o exército inimigo. Às vezes você vai olhar na sua mão alguma coisa que Deus te deu e parece que aquilo está minguando. E você ora e busca e se entrega a Deus e se consagra a Deus. E parece que aquilo está ficando cada vez menor ao invés de crescer. Tem um pouquinho de paciência, porque pode ser Deus aumentando o tamanho do milagre. Lembra olha, Lázaro é um bom exemplo, eu mencionei ele aqui, é um ótimo exemplo. Jesus estava esperando a vida de Lázaro acabar para ele chegar e fazer a ressurreição. Então, às vezes, se a coisa não está tão favorável assim, mantenha a fé. O pastor Marcelo gosta de reforçar que quando a gente precisa dela, é que a gente não tem. Mas seria bom se a gente tivesse, porque ela previne muita ansiedade na nossa vida. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Tem uma tradução que coloca um em. Né? Em todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. E foram chamados segundo o seu propósito. Então, se eu tenho um Deus que é todo poderoso, e Ele mesmo está me falando, olha filho, tudo coopera para o seu bem. Se você me ama e se você está agindo de acordo com os meus princípios, tudo coopera para o seu bem. Vê se isso não te acalma. Há uns dias atrás, eu não lembro bem qual dia, eu estava com uma das minhas turmas. Foi a turma do 3º ano. A gente estava fazendo um trabalho e eles tinham escolhido uma profissão para abordar o que tinha de inovação no ramo tecnológico dela, para aplicar em física. E aí uma das minhas alunas falou assim, a gente pode colocar a profissão de herdeiro aí? Porque a tendência a profissão de herdeiro, né? O que você tem que fazer? É ser herdeiro, nascer certo. Né? E eu falei, bom, vamos botar a profissão de herdeiro, vocês tragam então as inovações tecnológicas para isso. E eu fiquei pensando, eu falei, bom, se, sei lá, minha família fosse aquelas famílias obscenamente ricas, né? Aquela concepção de que dinheiro nem faz sentido mais, né? Sei lá, se Cristiano Ronaldo fosse meu pai, vou botar em termos práticos assim. Que criança que cresce com preocupação financeira nesse ambiente aí? E eu estou falando de uma coisa muito pequena, que é só dinheiro. Tá? Lembrando aquela frase infame, né, de que tinha um homem tão pobre que tudo que ele tinha era dinheiro. Vamos botar isso aqui porque a gente não pode deixar isso
subir na nossa cabeça demais, senão o dinheiro vira Deus. E aí a gente está totalmente errado. Mas Deus oferece uma coisa para nós que é muito acima desse nível de segurança que eu falei. Porque não é só um pai rico que a gente tem. Não é só um pai. Pai, a Bíblia diz que o Espírito nos convida a chamá-lo de Abba, né? Não é só um Deus rico, dono de ouro e prata que a gente tem. A gente tem um Deus soberano que faz questão de olhar para nós e chamar a gente de filhos. E Jesus, lá em João capítulo 15, chama a gente de amigos. E aí, você vai ter preocupação? Cadê Marquinhos? Se Marquinhos for seu amigo, você vai ter preocupação com alguma coisa? Não precisa, né? Você está seguro. E quando a gente olha para a perspectiva do que Deus entrega para nós, nesse nível de segurança aqui, isso aquieta a gente. Só para finalizar esse assunto de por que a fé é boa de ser exercitada em nós, porque quando a coisa for adversa, nosso coração vai ter um pouco de calma. Porque a gente sabe que Deus ainda está ali, Ele ainda está ali no controle. As coisas não fogem da mão de Deus. As coisas não escapam. Deus não dá mancada, que nem a gente. Deus não erra. Está tudo da maneira que Ele quer. Seguindo um pouquinho, só para eu complementar por que nós somos tão alvo assim, né? Já que a viúva tinha só 2 moedas e nós às vezes nos olhamos e falamos assim, mas eu sou tão pecador, eu sou tão pequeno, eu sou tão falho. Tem um texto que está em 1 Timóteo, lá no comecinho mesmo, 1 Timóteo 1, versículo 15. 1 Timóteo 1, 15. Vou achar aqui também, peraí. Está aqui. Olha que legal. Eu li, na verdade, um sermão, eu não lembro de quem, era um desses pregadores grandes, assim, um Spurgeon da vida, alguma coisa assim. E ele pegava esse trecho, né, esse versículo, e ele chamava de o Evangelho em um versículo só, alguma coisa desse tipo, porque ele resume o Evangelho de uma maneira muito poderosa. Esta afirmação, é 1,15, né? Isso. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Por que isso resume o Evangelho todo? Então, é parte da Bíblia, praticamente. Porque o cerne da palavra é isso, irmãos. A gente ouvir uma pregação, às vezes a gente ouvir um hino que não aborda esse assunto, mesmo que seja de forma suave, mas que não passa um pouquinho sobre cruz, não passa um pouquinho de redenção, que não dá essa contemplação para nós de quão grande foi essa obra, é uma coisa que a gente deveria botar pontualmente, porque o cerne da Bíblia é Cristo morrendo por nós. E olha o que Paulo escreve. Se os irmãos se lembram bem, Paulo é o que foi convertido lá em Atos, né, perseguidor da igreja que passou a ser perseguido, que só escreveu quase metade do Novo Testamento. Só. Quase nada, né? Ministério poderosíssimo que Deus teve na vida dele. Mas Paulo, quando escreve esse versículo, ele fala, eu sou o pior pecador. E é muito legal, porque toda vez que a gente lê, quem que é o pior pecador? A gente eu que li eu sou o pior pecador, sou eu o pior pecador, então. Concordo com Paulo, vou dar a mão para ele e a gente vai subir para o céu juntinho, se Deus quiser. Mas eu concordo que eu sou o pior pecador. Por quê? Porque quem não se consideraria o pior pecador diante desse Deus que está sendo apresentado para nós aqui nos cultos e nos louvores? Quem que vai olhar para esse Senhor crucificado e ressurreto e falar para ele assim, eu sou pecador, mas você sabe que o Senhor tinha razão de ter morrido por mim? Assim, um tiquinho sim, mas você estava certo. Morreu certo em Deus. A gente não tem isso. Deus está num parâmetro tão diferente do nosso que a única reação do ser humano é essa. Senhor, eu sou o pior pecador que existe. O pastor João Miranda veio pregar aqui na semana passada sobre Isaías, né? Quando Isaías muda a fala dele do ai de vós, ele vai para o ai de mim. A primeira coisa que Isaías pensa é, pronto, vou perecer. Ele viu a glória de Deus, ele viu o tamanho da majestade de Deus, em comparação à pequenez de Isaías. Isaías pensou o quê? Acabou, não dá para mim, eu já morro aqui. Pereço aqui, vendo a glória de Deus. E qual que é a conclusão dele? Porque eu sou um homem de lábios impuros, habito num povo de impuros lábios, olha como é que ele se rebaixa. Naturalmente, irmão. Sabe quando a palavra diz que no fim, todo joelho se dobrará diante de Deus? Não é por comando de Deus. É natural que as coisas se prostem diante desse Criador que a gente tem. É natural. Deus é grande demais. E agora,
entendendo esse contexto de que, para Deus, o pequeno está bom, tem uma condição. O pouco, o pequeno vale, desde que isso seja o seu tudo. Esse era o que Deus trouxe no meu coração. Para Deus, é uma questão de dar tudo o que nós temos. Eu li com os irmãos qual era o maior mandamento, não é? Amar o Senhor teu Deus, e aí eu vou fazer só uma maneira aqui da gente memorizar, café, com alma, força e entendimento, certo? Café memoriza isso, para a gente não esquecer que tem que amar a Deus com toda nossa capacidade física, toda a nossa força, todo o nosso entendimento e toda a nossa alma. Tá? Esses 3 pontos, 4 é com, né? Esses 3 pontos são os principais para nós. Tá? Então a gente tem a nossa vida. E Paulo fala para nós, no livro de Romanos, que a gente tem que entregar o que como sacrifício vivo a Deus? A nossa vida. E a nossa vida é composta pelo que nós pensamos, ela é composta pelo que nós sentimos, e ela é composta também pelo aquilo que nós podemos fazer. E Jesus está falando muito claramente para nós, olha, pega tudo que você tem, pega toda a sua vida e usa isso para amar a Deus. Por isso que eu falei lá atrás que se a gente for se apegar na passagem com a finalidade financeira dela, a gente reduziu isso daqui a 1% da profundidade do que está acontecendo. Porque se Deus falasse assim, Salomão, para você ser salvo, você tem que me entregar aqui uma oferta de 1 milhão, tá? Se batizar e tomar toda a Santa Ceia. Muito fácil. Trabalho é pesado, tem gente que consegue sair do pouco e chega em muito, é só fazer render. Mas Deus está falando assim, Salomão, eu quero tudo o que você tem. Sabe o que você tem? Eu quero tudo isso, tudo. E aí eu vou estar satisfeito com você. Mas Deus, eu tenho 2 moedinhas, eu estou satisfeito. Deus, eu tenho 2 impérios, também estou satisfeito. É tudo, você me entregou seu tudo. Então, aí a gente começa a conversar bem. E é por isso que é difícil. Porque a gente se apega, a gente não quer abrir mão para falar, então, Senhor, tudo que eu tenho aqui é teu. Minha família, esposa, filhos, marido, minha casa, meu ministério, meu emprego. Se eu tiver uma companhia, uma empresa, minha empresa, então tudo é para o Senhor, usa da tua forma. Mas aí, será que a forma com que Deus vai querer usar é a mesma que eu vou querer usar? Porque eu lembro de uma pregação do Juliano Som, muito antiga, onde ele estava falando que, será que Deus prefere que eu compre para mim, né? Ele faz uns exageros, né? O meu 100º par de sapatos, mais do que ele prefere que eu compre algumas marmitas para aliviar a fome de quem eu passo na rua constantemente ali. Porque já que tudo que eu tenho é entregue por amor a Deus, eu imagino que ele vai usar como recurso para propagar o reino dele, irmão. A finalidade é essa. Lembra que eu falei? A Bíblia gira em torno de Cristo e a pregação desse nome maravilhoso. Então, quando a gente observa o que essa mulher conseguiu fazer, não é de se espantar que ela chame a atenção de Jesus. Porque ela fez exatamente o que Jesus tinha falado que era para ser feito. Entregar tudo. De novo, deixa eu só reforçar isso aqui, porque às vezes a gente não vai no viés correto, né? Não é para você sair vendendo casa, carro, tudo, chegar aqui, Senhor, olha aqui então tudo que eu tenho. Não. Entenda uma coisa, o que Deus trouxe à sua mão, né? A gente sabe essa palavra aqui, nós somos mordomos disso. Nós vamos fazer uso disso, mas o dono é outro. Sabe uma passagem que complementa muito isso aqui? Romanos também, capítulo 11, versículo 36. Se os irmãos quiserem abrir lá, a gente vai entender bem o que é esse tudo que a gente está falando aqui. Romanos 11, 36. Olha que legal. E Paulo está falando para a gente sobre uma coisa que é extremamente vital para nós. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então já é dele, querido. A gente só está fazendo uso. Então a gente tem que utilizar de maneira que seja como ele quer. Entregar isso para ele, para o uso dele, para a glória dele. Eu não sei, os irmãos todos têm suas ocupações. A minha é ser professor e eu convivo semanalmente com centenas de alunos, da faixa de 12 a 40 e poucos anos. Eu tenho alunos que já são mais velhos e alunos que são bem novinhos, bem adolescentes. E Deus espera de mim que eu use os recursos que Ele me entregou, minha faculdade, os cursos que eu pude fazer,
para que de alguma forma eu possa mostrar o evangelho através da minha convivência com os meus alunos, através da maneira com que eu interajo com eles, através dos conselhos que eu dou, através das falas que eu tenho com os meus alunos. E isso vai da mesma forma para todo mundo. Quando a gente fala sobre dar a Deus toda nossa força, amar a Deus com toda a nossa força, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, é da gente estar completamente engajado e envolvido nesse viés. Deus é centro e a Ele nós damos tudo, sem reter nada, absolutamente nada. O que a gente sabe que aconteceu com Ananias e com Safira? Venderam um terreno por um valor, quando foram ofertar no templo, mascararam o valor para reter uma parte com eles. Qual foi o fim dos dois? Morte. Foi punição instantânea. A gente já ouviu muitas pregações sobre isso, mas a gente sabe que Deus gosta das coisas muito honestas, muito limpas, muito bem feitas. Não mentiras dessa forma, não mascarar as coisas. Então, se Deus sabe que o meu potencial é aqui, Deus espera que eu entregue para Ele até aqui, queridos. Apesar das nossas falhas e defeitos, Deus sabe o quão bem a gente pode fazer as coisas para Ele. Sabe, eu aqui na igreja, eu vou até aproveitar aqui uma rara oportunidade que um guitarrista tem de pedir desculpa pelos solos às vezes exagerados, tá, irmão? Perdão, às vezes é muito agudo, é muito alto, é uma oportunidade que eu tenho de aproveitar aqui. Mas a gente que está envolvido com louvor, a gente ouve a música em casa. Instrumentistas, né, músicos, tiram a música em casa para estudar, chegam, a gente tem ensaio, a gente tem passagem de som, e quando a gente vai tocar, tem horas que a gente fala assim, podia ter tido outro ensaio, podia ter feito um pouco melhor. Sabe essa sensação de, eu podia ter feito isso aqui um pouquinho melhor? Essa sensação eu acredito que direcione a gente nisso que eu estou falando aqui, sobre entregar coisas para Deus com a melhor qualidade que nós podemos. E deixa eu reforçar isso de novo. Ah, Deus, mas o melhor que eu posso te dar é na qualidade de 2 moedinhas. Mas é o seu melhor? É tudo que você tem naquilo ali? Deus vai receber e inclusive vai usar de exemplo, que é o que a gente viu aqui. Mas a gente sabe que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Os irmãos já pensaram sobre esse versículo, eu imagino, né? Dele, bom, então a gente entende que as coisas são de posse de Deus, são dele. O para ele parece que direciona em finalidade, né? Tudo que acontece converge para Deus. É o fim das coisas. Deus se chama de alfa e ômega, início e fim. Então a convergência de tudo é ele. Mas e o por ele? Os irmãos já pararam para pensar o que significa por ele? Esse é uma palavra que me confundiu por algum tempo, até eu estar ouvindo uma música que eles usavam esse versículo, mas em inglês, e a palavra em inglês, ela significa através. E eu nunca tinha pensado no por como sendo através dele. Eu lia por ele e eu ficava legal, por ele, dele, por ele, para ele, fácil de memorizar. Mas eu nunca entendi o por. E quando eu vi o através, falei, gente, então é sobre isso. São todas as coisas, significa que o que acontece, o que a gente pode fazer, da maneira que a gente pode fazer, é através dele. É porque ele permite, ele fundamenta para que seja daquela maneira. Irmãos, é alicerce esse mandamento, essa passagem que nós estamos dando da viúva aqui, isso é alicerce para nós. As coisas pertencem a ele, nada é nosso. As coisas são baseadas, acontecem através dele. Os irmãos lembram daquele trecho, né? Que diz que ele fez todas as coisas e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele sustenta tudo. Trabalho, saúde, finanças, qualquer área da sua vida, ele está sustentando ali. Isso se direciona para ele, no fim das contas. Então, vamos lá. A gente sabe que todo o universo ouve Deus muito bem, certo? Deus falou lá no Éden, né, no início, olha, as árvores deem seus frutos de acordo com a sua espécie. Os animais se reproduzem de acordo com a sua espécie. E está aí até hoje, irmãos. A semente de árvore que você plantar hoje não existia lá no Éden. Aquela semente está obedecendo o que Jesus falou. Você vai pegar um grãozinho de abóbora, vai plantar no chão, não vai sair um pé de maçã dela. Vai sair abóbora. Por quê? Porque Deus falou, você vai dar de acordo com o que eu criei para você, e você vai ser assim. Deus dá uma ordem para os mares e fala assim, vocês vão até aqui.
Daqui para cá, não. Está obedecendo. Deus dá uma ordem para que o sol brilhe e o sol está lá, está obedecendo bonitinho. Mas às vezes Deus dá ordem para nós: ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu entendimento, toda a tua força, toda a tua alma. E a gente não faz. A gente ama ali com 30% da minha força, porque eu tenho que descansar, né? Eu trabalho 50%, descanso uns 20%, dou 30%. Tá bom, beleza, Deus. Aí 30% da minha força tá legal. A gente dá 10% do nosso entendimento, a gente passa ali 40 horas assistindo uma série, 15 minutos de leitura da Bíblia. Mesmo assim, 15 minutos, porque são aqueles pop-ups que aparecem no celular, né, da leitura. Versículo do dia. Ah, que bom. A gente oferece ali uns 8, 10, 15% da nossa alma e tá legal. Não tá. Não é assim que Deus quer as coisas. Ele falou o quê? Todo e todo. É completo, é pleno, é cheio, não é pela metade, não é faltando um dedinho para chegar em cima. E vai falar aqui para mim que isso é fácil. Me diz, olha para mim e fala assim: Salomão, é moleza eu viver aqui nessa vida sem ter apego nenhum com as coisas que Deus me deu, usando tudo para Ele, dando tudo de mim para Ele. Se a gente tiver com a mente dessa terra, não é difícil não, mas agora, se você perceber a eternidade que Ele preparou para nós, aí a gente tem um argumento. Porque lá no fim a gente sabe que nós vamos ter obras que vão passar pelo fogo, né? E algumas vão permanecer, que são as eternas, que a gente faz para Ele. Jesus fez questão de frisar: olha só, se você der um copo d'água para um dos meus pequeninos, eu não vou esquecer disso. As ações que a gente faz, elas podem ser totalmente momentâneas, pode acabar em segundos, pode acabar talvez no fim da sua vida, pode acabar daqui a algumas gerações até. Eu moro num sítio que a primeira pessoa a morar lá foi meu bisavô. Então, eu ainda tenho uma vivência de uma coisa que eu herdei dele, que vem dele. Meu bisavô trabalhava naquele chão, meu avô trabalha naquela lavoura, meus tios trabalham ali ainda. Está vindo, mas vai acabar. Passa. Mas, a Bíblia diz para nós que nós podemos juntar tesouros aonde que Jesus mandou? No céu, que é onde tem mais vantagem. E lá é onde a gente está plantando e entregando tudo o que nós temos para Ele. Mas vamos lá. Então, será que a gente está dando para Deus o restinho do nosso tempo, o resto da nossa energia, o resto do nosso dia, né? A gente vai ler a Bíblia faltando 5 minutos para dormir. Aí você deita e dorme em 2 minutos. Você já está devendo 3 minutos para Deus, de acordo com o seu planejamento, que já era pequeno. Tá? Ah, não, eu vou ler todo dia de manhã. Aí você bota um despertador às 5, que você adia para as 6, adia para as 6:30, e você começa a trabalhar 15 para as 7. Aí você sai desesperado, não leu. A gente coloca, às vezes, Deus mais para o fim da fila, né? A gente vai: Senhor, eu ia ler a tua palavra, mas está começando agora aquele programa que eu queria assistir. Eu vou ler depois. Aí no meio do programa você já está dormindo, aí você só se arrasta para a cama, dorme. A gente está entregando o final da nossa energia para Deus, é isso? A gente está entregando o restinho da nossa vida, o que sobra, o que está... Porque Jesus, ele dá o exemplo e um contra-exemplo, né? O exemplo é: olha, ela deu tudo que ela tinha. Mas e o contra-exemplo? Esses aqui estão ofertando do que lhes sobra. Jesus apontando para todos aqueles judeus carregando bolsas de moeda e depositando ali, falando assim: olha só, está dando o que sobra. Isso para mim não me interessa. Se eu chamar você para almoçar na minha casa e o prato do almoço for: sobrou da janta aqui um arrozinho, tem um pedacinho de carne aqui, um feijão dormido, vou esquentar para a gente comer. Você nunca mais volta na minha casa. Talvez você nem queira ficar para o almoço, porque é resto. Você não oferece resto para uma visita. E por que a gente insiste em oferecer resto para Deus? Às vezes, eu acho que é porque a gente esquece quem Ele é. Eu queria ler com os irmãos umas passagens que talvez tentem abrir um pouco a nossa visão sobre esse Deus que a gente tem. A primeira delas está num livro um pouco difícil de achar, eu vou ter paciência com os irmãos, que é Naum. Naum, capítulo 1, para rimar. Naum está ali entre Miqueias e Abacuque. Vai lá, acha aí. É um dos profetas menores, ele só tem 3 capítulos, é isso mesmo? Isso eu lembrei certo. Naum só tem 3 capítulos, é muito curtinho. Esse é um dos livros que você lê 5 minutos antes de dormir, se você não dormir antes.
É muito curtinho, é pequeno. Olha o que está escrito aqui, Naum, capítulo 1. A gente vai do versículo 3 ao 6, tá bom? Diz assim, Naum, capítulo 1, versículo 3. O Senhor é muito paciente. Glória a Deus. Amém. O Senhor é paciente, que bom. Mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem. Bazã e o Carmelo se desvanecem e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença. O mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. Lembra que eu falei que quando a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, não é porque Deus vai levantar do trono, bater um cetro e os joelhos se dobram. É natural. A palavra está dizendo que o próprio mundo, a própria terra, se agita pela presença de Deus. Lá, com o povo no deserto, o povo queria ver a manifestação da glória de Deus. Deus falava com Moisés. Poxa, Moisés, a gente quer ver também. Deus, então, o povo se consagra, que a gente vai, vocês vão ouvir Deus falando. 1 segundo de Deus falando, o povo está, Moisés, não? Tá bom, Moisés, deixa só com você, porque a gente não vai resistir a essa glória. Trovões, raios, a terra inteira sente que o Criador está ali. É grandioso demais, amigo. É muito grande. Eu não sei se os irmãos já voaram, já sentiram turbulência. A turbulência pode ser uma turbulênciazinha suave, mas tem turbulência que parece que o mundo sumiu. O avião despencou, você já caiu, você já está no mar à deriva. É uma coisa terrível, porque tudo que você sente que é o seu mundinho ali dentro do avião, está chacoalhando. Expande isso para a terra, fazendo isso, na presença de Deus. Se os irmãos quiserem mais uma passagem, abram lá em Salmos, no capítulo 97. Salmos não tem capítulo. Salmo 97. Vamos ler esse cântico aqui. Salmos, número 97. Para a gente entender um pouco dessa grandiosidade de Deus que a gente está falando aqui. Porque se a gente está oferecendo um pouco menos do que a gente pode, talvez seja porque a gente não está compreendendo a dimensão de para quem a gente está entregando. Certo? Olha o que está escrito. O Senhor reina. Eu amo isso, é um ponto de exclamação, final, acabou, não tem debate. O Senhor reina. Exulte a terra e alegrem-se as regiões costeiras distantes. Olha isso aqui. Nuvens escuras e espessas o cercam. Retidão e justiça são a base do seu trono. Fogo vai adiante dele e devora os adversários ao redor. Seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera diante do Senhor, diante do soberano de toda a terra. Os céus proclamam sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória. Irmãos, de novo, se os montes, a gente leu lá atrás o Bazã, o Carmelo e o Líbano, que são os montes de referência em Israel, são montes altos, se até isso se abala, que dirá a nós, então, quando o Senhor fala assim, servo, me ame com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. E aí, o que sobra para a gente? Quando ele fala isso, a gente resiste a ele? Eu vou deixar só de referência para os irmãos lerem em casa, mas tem um spoiler enorme do fim da igreja na terra, do fim da Bíblia, lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 3, Paulo vai começar a falar assim, olha, porque está vindo aí o homem maligno, né, a figura do anticristo, que vem para enganar, ele ainda está preso, ele ainda não veio. Aí se você for no versículo 8, pula para o 8 ali, olha que legal. Aí quando então esse aí que se declarou Deus, que pegou o domínio da terra, que influenciou os reinos, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao seu evangelho de nosso Senhor Jesus? Acabou no 8? Ih, peraí, deixa eu pegar a minha aqui, que a minha está marcada. Talvez seja um pouquinho depois do 8. Tessalonicenses.
é anti-Tito. Os irmãos já decoraram Tessalonicenses, Tito e Timóteo por ordem alfabética, de A, E, I, O, U? Porque o E vem antes do I. Então, Tessalonicenses vem antes de Timóteo. Para ajuda a lembrar, a gente às vezes esquece. 2 Tessalonicenses 2, 3 a 8. É isso mesmo? 2, do 3 a 8. Aqui, ó. Então, será revelado, 2 Tessalonicenses 2, do 3 a 8. Eu só vou ler o 8. Então, será revelado o perverso, né? Aquele que veio para enganar, que veio se dizer Deus, os irmãos vão ler o contexto ali, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca. Olha aí, no meio da Bíblia tem um spoiler do final. Pela manifestação da sua vinda. Sabe aquela coisa romântica de Hollywood? Vai haver uma batalha entre o bem e o mal. O exército de Deus aqui e o inimigo lá do outro lado, e aí vai ter uma luta. Não. O sopro da boca de Deus acaba com esse inimigo. A vinda dele põe fim a esse inimigo. É um Deus que ganha a luta só de chegar para lutar. Acabou. Agora a gente está tendo noção desse Deus que a gente está falando, que disse, me dê tudo o que você tem. De 2 moedas a 2 impérios. Me dê tudo. Porque tudo é o justo para ser entregue a Deus. Não menos do que isso. Até porque, se a gente for lembrar do que Deus faz por nós através de Jesus Cristo, ele reteve alguma coisa, Deus poupou despesas para mandar o filho dele para cá. Teve alguma reserva ali? A Bíblia fala para nós que ele se despiu de sua glória, e não diz que ele se despiu de parte da sua glória, veio com metade da sua glória, veio com 2/3 da sua glória, ele se despiu da sua glória por completo. Ele vem como homem e, como homem, toma forma de servo. Olha o quanto que Jesus vai entregando para nós, para redimir. Mas não só para redimir, para dar exemplo. Ô irmãos, a passagem quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, a finalidade era essa. Jesus lava os pés de todos. E aí no final ele fala assim, eu fiz isso para dar a vocês o exemplo. Se eu fiz isso, eu quero que vocês façam a oferta de vocês, o serviço de vocês, nesse nível aqui, de lavar os pés um dos outros. É porque, pelo contexto da cultura, lavar os pés era um serviço que nem o servo mais baixo tinha que fazer sempre. Era muito simples aquele serviço. Jesus faz questão, cingir o lombo dele, tira a veste, né, de cima, pega uma toalha, pega uma bacia e vai lavando os pés de um por um. É sobre entrega, irmãos. É sobre dar tudo o que nós temos. Lembra de Naum, que a gente leu até o versículo 6? Volta lá. Estou dando trabalho para os irmãos achar Naum. É pequeno, mas é bom para praticar a memória. O versículo 7 é maravilhoso. Vocês viram que até o versículo 6, o profeta está falando assim, porque Deus é poderoso e o mar não resiste a ele, ele seca rio, montanha treme diante dele. Aí chega o versículo 7, o Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Ele protege os que nele confiam. É por que eu estou reforçando Naum aqui de novo, né? Porque eu lendo do poder de Deus parece que ele é um tirano, né? Vocês vão me dar tudo porque eu sou soberano. Não. Ele se mostra quem ele é. E ele fala assim, eu sou bom, sabia? Eu sou um refúgio para você quando a coisa estiver complicada. O Salmo 89 fala disso. O Senhor tem sido o nosso refúgio. 90, fugiu o número aqui. Pastor João Miranda podia ter ajudado no estalinho, mas eu não tenho essa habilidade. O Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. O legal é que o mesmo Deus que até o versículo 6 se apresentou como o Todo-Poderoso, parece que ele, sabe quando está conversando com criança, se abaixa para olhar no olho da criança e fala assim, mas eu também sou bom, e eu sou um refúgio para você. Irmãos, sabe aquela coisa de internet que o pessoal fala assim, olha, dê tanto que você vai lucrar 10 vezes mais. A Bíblia está falando exatamente sobre isso, e não é golpe. A Bíblia está falando o seguinte, olha só, entrega tudo o que você tem para o Senhor. Confia nele. Os irmãos conhecem, né? A palavra é muito clara, irmãos. O que agradou a Jesus ali? 2 moedas? Não. O fato de que 2 moedas era tudo que ela tinha. O que vai agradar a Deus na nossa vida?
o que eu tenho para oferecer? Não, mas o fato de eu estar oferecendo para Deus tudo o que eu tenho em mãos e que eu possa oferecer a Ele. Ah, Salomão, mas isso é meio exagerado. Para mim, parece que enviar o próprio filho para morrer por um bando de pecador é exagerado também. Está meio consistente que eu também seja. Nunca a gente consegue atingir a escala de entrega que Jesus teve por nós. Mas isso não impede a gente tentar seguir o exemplo dele. A palavra cristão significa isso, os irmãos sabem. Pequeno ou imitador de Cristo. Pequeno Cristo ou imitador de Cristo. Só para eu resumir tudo que eu falei aqui com os irmãos. Cristo, Deus, o Pai e o Espírito Santo não é um Deus que aceita coisas na metade. Não é. Por quê? Porque também no último dia não vai ter um meio salvo, sabe? Você não vai ter esse argumento, falar, Deus, mas eu era um crente tão legal, cumprimentava todo mundo na igreja. Tá bom, não salvou não, cara. A gente não tem um Deus que vai receber de nós parte daquilo que nós temos para dar. E encerrando, que a nossa adoração a Ele aqui em casa, no trabalho, no ônibus, na rua, seja a melhor adoração que a gente puder dar. Que as nossas palavras para as pessoas que estão próximas de nós sejam as melhores palavras que a gente puder dar. Porque, irmãos, tudo é para. A finalidade de tudo é Deus. Ele é início e fim. As coisas se reportam a Ele. No fim das contas, talvez até aquele olhar maldoso que você já deu para alguém pode ser cobrado de você lá. Porque uma palavra naquele dia podia ter salvo uma alma. E o seu olhar mal, de raiva, de ganância, não deixou o seu coração cristão aflorar e pregar a palavra. Tudo que a gente tem aqui é para ser entregue para Deus. Reter nada. Se Deus te deu um dom, lapida esse dom e usa para a glória dele. Entrega. Sabe o que Paulo falou? Mas essa minha vida aqui, eu vou gastar e me deixar gastar diante dele. Eu vou me exaurir, eu vou trabalhar, eu vou fazer por Ele, entendendo que o que eu tenho é dele. E isso tudo eu posso, olha que privilégio, ofertar a Ele. Sabe uma criança que às vezes sai das compras do carro, o pai pega uma sacola que está com uma escova de dente, fala assim, filho, leva para mim que está pesado. A criança leva, chega lá, a sensação dela é, nossa, olha como é que eu ajudei papai. Deus às vezes é isso. Deus falou aqui, ó, toma aqui uma casa, uma família, toma aqui um emprego, toma aqui saúde. Aí você pode me ofertar isso depois. O que você acha? Olha que legal. Deus dá essa oportunidade para nós. Basta a nós a gente aproveitá-la. Amém? Peço que os irmãos estejam sempre com a minha vida em suas orações. Careço bastante. Mas que essa palavra fique guardada aqui. Para a gente não esquecer de que não é a quantidade que agrada a Deus. Não é o quanto de oferta eu posso dar, mas a qualidade dessa oferta. O quanto de mim Deus está recebendo. Amém? Muito obrigado pela oportunidade.